Graça e paz, irmãos. Hoje vocês vão ter que me sofrer. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Nós vamos ler dois textos. Um é apenas para referência, o outro nós vamos falar um pouquinho mais dele. O primeiro é a nossa referência, Isaías, capítulo 6, verso 8. Isaías capítulo 6, quem sabe o que diz? Quem sabe de cor? Sem ler. Quem não achou ainda? Quem sabe? Você conhece bem já. Eu acho que você já falou esse verso na sua vida. Se você não falou hoje, você pode falar. E falar de coração. Então vamos lá, quero ler como referência. Vamos lá. Isaías 6. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu queria que você repetisse essa última frase aqui. Eu vou perguntar e você vai responder, se você quiser responder. Se não quiser, não precisa. Você vai estar dizendo isso aqui para Deus. O Senhor, a voz do Senhor dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Novamente. Agora eu quero ler o texto que nós vamos compartilhar mais, que é o livro de Jonas, no capítulo 1. Versos 1, 2 e 3. Quero que você descubra. Se você já jogou aquele jogo do erro, tem a mesma foto, né? Só que tem uns errozinhos aqui. Nós vamos descobrir qual que é a diferença entre Isaías e Jonas. Tá bem? Qual foi a reação aqui? Se você consegue ver alguma diferença nessas duas passagens, tá? Vamos lá. Ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, da presença do Senhor. Você consegue ver a diferença aqui? Qual que é o joguinho dele? Quantos erros tem aqui? Um só e gritante. Enquanto Isaías, Deus pergunta para ele, quem há de ir por nós? O que Isaías responde? Então Deus vai e chama, fala para você. Aqui em Jonas, o que você fala para ele? O que você faz? Estou fora, né? Vamos orar. Senhor, nós precisamos entender aquilo que o Senhor tem para a gente. E esse ano que se inicia, um ano de desafios, seja um ano em que nós vamos obedecer ao Senhor como Isaías, dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E não como Jonas, quando o Senhor fala, a gente pega a nossa malinha e vai-se embora, ao nosso custo, e quase que não fica sendo também no custo de outros, na conta dos outros. Senhor, ajuda-nos a compreender tudo que o Senhor tem para falar com a gente hoje, em nome de Jesus. Amém. Fracasso do sucesso. Você já viu o fracasso do sucesso? Quantos aqui viram naquele filme Apolo 13? Ouviu falar Apolo 13?
Pode levantar a mão, não é pecado ver filme não, quanto é Paulo 3. É um filme que narra fatos reais de uma nave espacial com uma tripulação que tem como objetivo principal, né, primeiro objetivo deles, ou seja, é pousar na Lua e explorar a superfície da Lua. E por causa de uma explosão interna, ameaça agora a vida dos astronautas. A nave decolou, mas de repente uma explosão coloca em perigo a vida dos tripulantes, ou seja, daquela tripulação. Só que agora o objetivo muda. Agora o objetivo é salvar a vida daquelas pessoas. Então eles, lá na sala de controle da NASA, eles começam então a pensar, a programar como que eles vão encontrar uma maneira de ter sucesso na sua missão, que agora muda o foco. Ou seja, ao fracasso em que a nave não funcionou, não ia a lugar nenhum, ia para o beleléu, mas agora tinha uma missão secundária. Na verdade, muda o foco, passa a ser a missão principal, salvar a vida dos astronautas. E a missão é declarada com grande sucesso, porque eles então conseguem salvar a tripulação. Ou seja, a derrota é o fracasso do sucesso, o fracasso da nave não ter ido para a Lua, mas também temos o sucesso de ter resgatado os astronautas. E quando a gente olha para a situação de Jonas, nós podemos fazer uma comparação até um pouco similar a Jonas, só que a nossa história é um pouquinho diferente. Eu gostaria de convidar você para viajar comigo por onde Jonas foi. Pode ser que você, no decorrer dessa jornada, você vai perceber que há muitas paisagens similares. Ou você vai dizer, puxa vida, eu já vi essa história antes, eu já assisti esse filme antes, ou eu já vivi essa história antes. Talvez você já foi um Jonas na vida de alguém, ou você teve atitudes de Jonas. E nós vamos procurar identificar aqui. E se você se identificar em algum aspecto daquilo que a gente vai estar falando com Jonas, você não precisa levantar o dedinho. É só você falar assim, Senhor, tem misericórdia de mim, se você ainda estiver lá. Ou se você já tiver saído de lá, você fala, obrigado, Senhor, porque eu já dei meia volta e já estou no caminho da obediência a Deus. Jonas viveu na época do rei ali, acho que Jeroboão V, uma coisa assim. Deve ter vivido aproximadamente nos anos 700 e pouco antes de Cristo. E ele, não sei, agora não estou lembrado de quem ele era contemporâneo, mas aqui também não interessa para a gente agora. Mas Jonas recebe de Deus uma mensagem, recebe de Deus uma tarefa para cumprir. Deus chega para ele no texto que nós lemos, veio a palavra do Senhor a Jonas. Foi o texto que nós lemos. Filho de Amitai, levanta-te e vai para a grande cidade de Nínive. Clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Por que Deus iria se importar com Nínive? Você sabe quem eram os ninivitas? Fundado pelo Nimrod, eu acho. Nínive, o povo de Nínive era inimigo do povo de Israel. Os ninivitas não gostavam dos israelitas, estavam talvez até em pé de guerra, eles já fizeram muitas maldades
com o povo de Israel, e você, nas escrituras, você vai perceber em alguns relatos, em Reis, o que os ninivitas fizeram com o povo de Israel. Agora Jonas recebe uma mensagem de Deus: você vai avisar para aquele povo que é inimigo de Deus, que é o seu inimigo, inimigo do povo de Israel, que Deus já percebeu, já viu, já chegou até os céus, até o trono de Deus, tudo o que esses camaradas estão fazendo. Então você vai avisar para eles que eu estou trazendo juízo. Não sei se você já se deparou com uma pessoa que só lhe trata mal, só lhe faz mal, só lhe prejudica, e você fica pedindo: Deus, me faz justiça. Quantos aqui já pediram justiça? Mas a justiça que você pediu é assim, que se você fosse um profeta como Elias, você ia pedir logo que caia fogo do céu. Você ia falar como Elias: se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e te queima agora. Era fulminado. É igual aquela, eu consigo visualizar isso aqui naquele desenho animado do Coiote, né? E lá do Papaléguas, né? Do Roadrunner. Quando tudo explode, só fica aquela cinza assim, cai tudo no chão. Então você talvez tenha desejado isso, que o fogo caísse na cabeça de alguém. É exatamente o que Jonas talvez tenha na sua mente, aquele quadro. Glória a Deus, né? O Senhor vai agora fazer justiça, porque o povo ordinário, esse povo de Nínive, o povinho ruim, o gentalha, né? Gentalha. Gosta do Chaves também, né? Agora que Deus venha e castiga esse povo mesmo. E o que Jonas faz? Olha, para não dar tempo de Deus salvar esse povo, o que Jonas decide fazer? Jonas decide se levantar, ouviu a Deus. Deus falou com um camarada, não foi isso que está aqui? Ouviu a Deus, Deus acabou de falar, ele levanta e faz o contrário. Quantos aqui já ouviram Deus falar com você uma coisa, você se levantou e fez o contrário? Eu já. Ele fez exatamente o contrário, pegou um navio exatamente em direção opostas para estar a 2.500 milhas do lugar onde Deus tinha mandado ele. Se ele fosse para Nínive, do lugar onde ele estava, ele talvez gastaria um mês para chegar lá a pé, andando mais ou menos umas 15 milhas por dia. Mas ele está lá. Mas ele resolve fazer exatamente o contrário. Eu não vou chegar a tempo porque eu quero ver Deus queimar esse povo. Aqui nós temos, é bom a gente entender, tem duas chaves importantes para a gente entender o livro de Jonas. A primeira delas é que o livro de Jonas foi escrito para Israel. Você está prestando, tá comigo nessa aí? A primeira chave de a gente entender o livro de Jonas é assim. O personagem, a gente vai falar do personagem principal do livro. O livro escrito para o povo de Israel, acerca de Nínive, do povo de Nínive, que Jonas é mandado por Deus para avisar o povo. Mas o que Deus está ensinando, está querendo ensinar, primeiro, quer tirar essa questão, essa coisa de racismo, de preconceito na vida do povo, e mostrar para o povo, ensinar para a gente desde já que Deus não é apenas Deus que salva Israel. O nosso Deus é um Deus que tem prazer na salvação de todo ser humano. A Bíblia diz lá, a gente sabe claramente que Jesus Cristo, em Lucas, no capítulo 19, ele faz uma declaração poderosa. Eu até me arrepio. Ele diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem se perdeu? Foram só os judeus?
Não, e Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho só aos judeus. Não é não? Prega o evangelho para quem? A todo mundo. Então, o livro de Jonas, a primeira chave para a gente entender que Deus está tratando desse sentimento de preconceito e racismo do povo de Israel contra ali Nínive, e também fala para a gente acerca de missões. Aqui fala acerca de missões. Deus está mandando Jonas fazer missões em Nínive, mas Jonas se recusa. Relutantemente, ele deliberadamente diz para Deus: eu não vou. Que o povo de Nínive se exploda. A segunda chave interessante para a gente entender é descobrir quem é o personagem principal do livro de Jonas. Quer arriscar? Quem é o personagem principal do livro de Jonas? Peixe. Quem mais? Nínive. Arrisca aí, vamos lá. Quem é o personagem principal do livro de Jonas? É Deus. Deus é o personagem principal do livro de Jonas. Por quê? Porque aqui nós nos deparamos com a grandiosidade do seu amor. Aqui nós nos deparamos com a infinita misericórdia do Pai, que alcança os inimigos do povo de Deus. Nós nos deparamos com um Deus que está pronto para perdoar, um Deus que está pronto para salvar todo aquele que se chega diante dele com o coração contrito e quebrantado. Esse é o principal personagem do livro de Jonas. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus, esse é o nosso Deus. Esta mensagem de amor que Jonas é agora chamado para proclamar, esta mensagem de misericórdia que Jonas é agora desafiado a encarar. Mas nós temos desafios. Agora presta atenção nessas duas frases que eu vou usar: desafios de sempre e desafios fundos ou profundos ou cruciais. Vou usar aqui a palavra crucial. Os desafios de sempre são aqueles permanentes. Quais são os nossos desafios de sempre? Nós temos que prover para a nossa família. Os nossos desafios de sempre, nós temos coisas para lidar no dia a dia, né? Temos lutas a vencer, temos até lutas interiores. São os nossos desafios do dia a dia. Nós temos eles sempre, eles podem mudar segundo as circunstâncias. Agora, os desafios cruciais são aqueles que são postos diante de nós para que nós possamos aceitá-los de maneira consciente e com fé, mas com confiança, que quando aceitamos esses desafios que na verdade Deus coloca diante de nós, nós temos a convicção que se Deus está conosco, nós chegaremos até o final. 10 anos se passaram em que esta igreja vem de anos, mudanças acontecem, as pessoas vêm, vão, pessoas mudam, as circunstâncias mudam, e esses são os desafios que nós temos enfrentado, desafios de sempre, mas agora Deus começa a colocar diante de nós um novo momento. E esses desafios cruciais, depois de uma longa época de mudanças, é chegada agora uma mudança de época. Também a gente sabe que está em curso, né? Nos próximos anos, o nosso desafio é alargar a tenda. Nos próximos anos, o nosso desafio é consolidar aquilo, a visão que Deus tem colocado para a gente. Interessante que Jonas estava vivendo agora um momento de grande estresse na sua vida. Estresse é o que você sofre quando você não tem controle da situação. É ou não é? Quando você não consegue controlar a situação, você começa a ficar estressado. Eu, de vez em quando, passo por isso aí também. Todos nós, como ser humano. Então, mas quando as coisas ruins estão acontecendo, você não pode fazer nada para solucionar. Se você souber o que você está passando, o que vai acontecer, vai ser bom no final, você não se
Mas pelo fato de você não entender o que vai acontecer, você começa a se estressar. Isso acontece, por exemplo, ver se eu consigo dar um exemplo. Eu sento na cadeira, vou usar aqui a minha dentista, tá? Quando eu sento na cadeira da minha dentista, a primeira coisa que ela faz, ela me dá um beijo. Eu tenho um caso com a minha dentista. E eu tenho certeza que essa dentista também é a mulher mais bem casada que eu conheço da vida. Mas o que ela fala para mim? Ela fala assim: olha, se eu tenho uma cáriazinha pequena no dente, ela vai explicar para mim que, olha, eu vou ter que usar uma broca, vou ter que fazer aí um furinho no dente, vou ter que tirar toda essa cáriazinha, depois eu vou tampar, vou fazer bonitinho, né? Vai ficar tudo bonitinho. Mas você vai sentir um desconforto. Mas pode ser que você tenha aí um molar que está lá, né? Você tem um dedinho que está muito sensível. Aí ela vai perguntar para mim. É o seguinte, vai doer um pouquinho, vai ser um pouquinho desconfortável, mas a minha pergunta, mas é para o seu bem, porque se você não tratar, você vai ter uma grande surpresa. Mas a outra perguntinha para você é essa: você quer com ou sem anestesia? Eu sei que ela é boa de papo lá na cadeira dela, e alguns vão embora, né? Faz sem anestesia, mas eu falo sempre: por favor, eu prefiro com. Mas, gente, tem problemas na nossa vida que a gente não consegue anestesia para eles. Nós passamos por situações que a anestesia não resolve. Nós temos que enfrentar o luto, nós temos que enfrentar o ódio, temos que enfrentar talvez uma lesão, uma doença, temos que enfrentar o desemprego. Não há anestesia para esse tipo de mal. Os amigos podem até se simpatizar com você, né? Dar uma força aí, mas não tem jeito. Só Deus pode confortar e fortalecer o nosso coração para enfrentarmos esses desafios no decorrer da nossa vida. E saber que Deus nos ama e que Deus tem um plano para nós é muito importante. Ela está me explicando que vai acontecer, que vai ser um pouco incômodo, mas vai doer um pouquinho, mas é para o meu próprio bem. Mas eu não sei o que está passando na minha vida. Se eu começar a encarar as situações da vida como algo que Deus está usando para tratar da minha vida, vai ficar muito mais fácil. Amados, só Deus é eterno. Todos os sofrimentos que nós passamos, eles são passageiros. Nós temos aqui o exemplo da Elaine, a luta que ela passou durante esse período. Nós vimos o sofrimento dela, nós vimos a agonia dela, até que Deus a ouviu, mas ela então no início não entendia muito bem, estava doendo demais, mas ela pôde compreender hoje que tudo foi para o seu próprio bem. Deus não desperdiça nenhum momento na nossa vida, a não ser para nos trazer edificação e crescimento espiritual. Principalmente porque você se depara com situações e problemas, as pessoas acham que Deus não está se importando com a gente, mas a Bíblia nos garante e nos dá a convicção de que quando Deus está conosco, a situação é diferente. Porque a Bíblia foi escrita para o nosso conforto, para a nossa disciplina, para nos exortar, para nos abençoar, e o que o inferno tem tentado fazer é trazer é desacreditar a Bíblia. Mas nós que sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós temos essa convicção. Até mesmo lá no Jardim do Éden, isso não é novo não, gente. Isso é desde lá do início. Satanás vem para desacreditar a palavra de Deus no coração de Eva, fazendo-a então pecar, ou induzindo-a a pecar. Só Deus é eterno. Deus não desiste
justiça de Deus. Há pessoas que pensam que Deus não tem um plano para a sua vida, mas a Bíblia diz que tem. Você sabe onde está escrito que Deus tem um plano para a sua vida? Você sabe na Bíblia onde está escrito o que Deus tem planejado para você? Você sabe o que Deus tem planejado para você? Eu vou falar para você, presta atenção, está em Jeremias 29, diz o seguinte: pois eu bem sei os planos que eu estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Esses são os planos que Deus tem para você. Mas agora Jonas põe na cabeça dele, um profeta do Deus Altíssimo, convocado para uma missão extraordinária. Agora, diante desse desafio crucial, vemos os desafios de sempre, o desafio crucial, ele amarela. Não só amarela, como ele então resolve se levantar e encontra exatamente fazer o oposto. E ele torna-se relutante a obedecer a ordem de Deus. Ao invés de dizer como Isaías, como lemos aqui, ele faz exatamente o contrário. Amados, a mensagem do Evangelho, quero repetir aqui, é para todos. Jonas achava, ou pelo seu preconceito, pode ter pensado que Deus ia usar, quem sabe era aquele momento que o povo de Israel teria sua vingança. Mas, amados, no fracasso de Jonas, Deus tem a sua vitória. O que Jonas faz? Jonas agora entra no barco. Acho que aquela embarcação saía algumas vezes no ano. E ele então deve ter marcado bem o shed lá do navio. O navio deve sair essa semana, eu vou aproveitar que Deus me falou e vou viajar para mais longe possível. Lá tem sol, né? Vou para lá, um lugarzinho legal. Aqui deve estar ruim para danar, deve ter uma seca. Além de que eu vou sair fora dessa muvuca toda aqui, eu vou esperar o tempo de Deus chegar, porque tudo que Deus faz, tudo que Deus fala, Deus tem um tempo determinado. Deus já falou com a Jonas: olha, fala com o pessoal de Nínive que o cálicezinho já encheu, já está nos bordando. Eles não têm mais muito tempo. A gente pode achar isso, que tem pessoas que merecem morrer. Tem gente que merece morrer? Tem? Eu merecia morrer, mas Deus foi misericordioso comigo e me salvou. Mas a gente, na nossa justiça própria, que não vale de absolutamente nada, acha que nós podemos determinar ou julgar: olha, fulano está certo, tem que morrer mesmo, porque não presta, tem que ir para o inferno mesmo, porque é ruim. Aquele povo então que rejeita Deus, que prega contra Jesus Cristo, aquele povo que está aí soltando bomba na cabeça dos outros, esse povo tem que ir para o inferno mesmo, não tem salvação para eles. Há salvação para todo aquele que clamar pelo nome do Senhor. Aleluia. Porque a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor, o que vai acontecer? Será salvo. Mas tem um monte de gente morrendo. Nós estamos deixando um monte de gente morrer. Na verdade, nós estamos matando um monte de gente, porque nós não estamos pegando o avião para um lugar errado, porque nós queremos ficar mais um pouco aqui, ganhar mais dinheiro e ir embora uma outra época. Mas enquanto isso não acontece, que o povo se exploda. Eu, ganhando meu dinheirinho, é que estou beleza. O resto, eu não quero nem saber. Essa é a nossa atitude quando nós deixamos de interceder, quando nós deixamos de cooperar, quando nós deixamos de congregar, quando nós deixamos de se envolver com os ministérios e os projetos que Deus tem colocado para a gente como igreja. Nós simplesmente não fazemos nada. Nós estamos fazendo pior do que Jonas. Jonas, pelo menos,
Quando ele então se deparou com a situação, ficou feia para o lado dele, você sabe o que aconteceu com o camarada? Nem orar, ele estava orando mais, ele não estava orando. Que quando ele entrou para o navio, disse que ele foi lá para baixo e foi lá para a casa das máquinas e dormiu lá. O cara estava dormindo, mas alguém disse que quem dorme é porque está em paz, com a consciência tranquila, mas olha, às vezes não é assim não. Tem gente que dorme porque está com a consciência tão cauterizada, está tão longe de Deus, não ouve mais o Espírito de Deus, que bate na cama e vai-se embora. Mas Jonas desceu, está lá dormindo, tem uma tempestade infernal, não sei como que ele não ficou seasick, mas ele então dorme, e os camaradas lá já jogaram tudo fora, porque Jonas, na sua desobediência, ele não apenas agora está pagando do bolso para ir para o lugar contrário, ele não pagou pouca coisa, ele pagou muita grana para sair dali. Ele achou que ele ia fugir da presença de Deus, mas nós sabemos lá, o salmista diz que ninguém pode fugir da presença de Deus. Ele diz: se eu tomar as asas da ordem e for lá para cima, o Senhor me vê. Se eu for lá para o fundo, o Senhor me vê. Aonde quer que eu vá, a tua presença está à minha volta a todo momento. Mas Jonas está lá dormindo no seu sono mais profundo, do comodismo e da indiferença, como alguns de nós. O camarada chega para ele e diz: ei, olha, o que você está fazendo? Quer ver onde está escrito isso? Eu até coloquei aqui. Aqui com o cara: o que estás fazendo, ó tu que dormes? Levanta-te. Aqui que ele pede, o cara clama ao teu Deus. Nós já oramos para tudo quanto foi Deus que tinha dentro desse navio. Todo mundo aqui, cada um orou para o seu Deus para ver se tinha alguma coisa errada com ele. Os caras estavam fazendo uma autoanálise, uma autocrítica, né? Uma introspecção. Puxa vida, o que tem de errado na minha vida? O que eu fiz? Qual foi o patuá que eu trouxe de errado dessa vez? Qual foi a mandinga que minha mulher colocou na minha mala? Quem sabe foi minha sogra que fez um troço para mim? Não, gente, deixa eu dar uma olhada. Olhou nas bagagens, tudo que eles tinham, jogaram tudo no mar. Toda a mercadoria que eles estavam levando foi tudo para o mar, tudo água abaixo. Olha o prejuízo que esse camarada estava causando para pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com a desobediência dele. E o povo chega: oh, meu amigo, ora aí para o seu Deus, faz uma oração por mim aí. O camarada nem orar quis. Ele levanta e vai logo já falar: olha, isso está acontecendo dentro da minha casa. Porque aí, o que acontece? Eles foram lá jogar a sorte para saber quem é que estava, jogaram um monte de vezes, caiu no mesmo camarada, no Jonas. O camarada deu o seu pé frio daquilo. Você é aquela encrenca. O que nós vamos fazer? Mas olha o temor daquelas pessoas que estavam no barco, mesmo sabendo que Jonas estava errado, eles não queriam jogar Jonas no mar. Eles estavam relutantes em prejudicar a vida de alguém, tirar a vida de alguém, mas Jonas não estava nem aí para os camaradas. Olha, que se exploda você, que funde o seu navio, eu estou aqui indo para Tarsis, estou fugindo da presença do meu Deus. Literalmente, e o cara falando: o que você trouxe sobre nós, meu camarada? Agora, às custas dos outros, ele começa então a cair em si. Ele só ora, sabe quando é que ele ora? Só quando ele está lá na barriga do peixe é que ele faz a oração. Porque nós não estamos orando pelos outros, nós não estamos intercedendo uns pelos outros. O barco, a embarcação dos nossos queridos, aqueles que vão aí no caminho, no mar da vida, estão afundando e nós não estamos vigiando com eles, orando com eles, ajudando-os na sua caminhada. Passam as lutas sozinhos. Aí chega alguém de outro lado e arranca e leva embora.
Há uma responsabilidade sobre cada um de nós, zelar por aqueles que Deus tem colocado e inserido na nossa família. E nós temos que fazer missões não às custas dos outros. Não fazemos missões do jeito que Jonas estava fazendo, mas vê que barco que você pegou. Se você pegou o barco para o lugar certo, ou se você pegou o barco na direção contrária. Tem gente que não quer luta, tem gente que não quer enfrentar os intempéries, porque tem medo de morrer. Eu vou dizer para você, se você não se levantar do seu sono e enfrentar o que você tem que enfrentar, mesmo que você tenha que viajar para onde, mesmo não, você tem que viajar para onde Deus lhe mandou, vai ter tempestade na sua frente, mas o Deus que te mandou, que te deu a palavra, Ele é poderoso para te sustentar, Ele é poderoso para te guardar, Ele é poderoso para te levar sã e salvo aonde Ele te mandou. E tem outro, se você não chegar lá, você fez a sua parte, no meio do caminho Deus vai levantar outro e vai continuar a sua jornada, porque o propósito de Deus não ficará sem ser realizado. Se Jonas de tudo não quisesse fazer, mesmo que Deus tivesse que mandar aquele peixe abrir a boca, Deus faria. Deus levantaria outra pessoa. Deus, quando Deus tem para falar, Ele quer falar, e nem não estão ouvindo Deus, até uma mula Ele usa para que as pessoas não venham impedir ou atrapalhar o curso da sua obra, ou impedir que a bênção de Deus chegue na sua vida, na sua casa, na sua família e na igreja. Deus, no fracasso de Jonas, tem a sua vitória, trazendo salvação para um povo, e reconhece Jeová como o Deus verdadeiro. Eu gostaria de terminar, concluir este compartilhamento com você. Eu não sei como você tem enfrentado os seus desafios de sempre. Não sei como você tem enfrentado ou decidido quando esse desafio crucial, ou essa opção, essa proposta de Deus vem para a sua vida. Se você está dizendo sim, Senhor, como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, ou se você deliberadamente, olha, é complicado para eu aceitar essa tarefa de ir para Nínive, é custoso para mim, vai ser humilhante para mim, porque como é que eu vou chegar diante do meu inimigo e falar para ele, olha, você tem que se arrepender dos seus pecados. Eu vou ser usado por Deus para trazer o inimigo à salvação, porque olha, quando o inimigo, entre aspas, se arrepende e é salvo, nós deixamos de ter inimigos. Você tem conseguido aceitar esses desafios de sempre, vencê-los? Ou você tem encontrado na sua vida algumas dificuldades que você não tem conseguido superar? Ou você talvez tenha encontrado alguma luta, ou alguma tentação, ou algum vício, seja o que for, que não está conseguindo se livrar dele, está te travando de alguma maneira, está trazendo tristeza ao seu coração, está trazendo vergonha para você mesmo, você se sente incapaz. A força suficiente em Deus nesta noite, onde você pode buscar essa força para se erguer e se levantar e ir em direção aonde Deus quer que você vá. Não há fraqueza, não há problema, não há tentação demasiada que Deus não te dê força para suportar. Não há luta demasiadamente forte ou ferrenha que você não consiga vencer. Não há inimigo forte o suficiente, nem neste mundo nem no outro, capaz de vencer o poder de Deus na sua vida,
capaz de resistir o poder do Espírito Santo na sua vida, capaz de resistir à autoridade da palavra de Cristo nos seus lábios. Não existe tal coisa para Deus. Não existe tal empecilho ou impedimento para o Filho de Deus. Se você é filho de Deus, você pode enfrentar a vida como ela vier. Você pode enfrentar as situações como ela vier, com graça da parte de Deus. E saiba que há pessoas que estão do seu lado, estão com você para te ajudar na caminhada. Não para te apontar o dedo, não para te acusar. Ah, você errar, você pecou mesmo, pisou na bola. Não, nós temos aqui uma família em que você pode contar, confiar. E é nesta caminhada, e é nesse espírito que nós queremos caminhar nesses próximos anos, consolidando a tarefa que Cristo nos deu. Talvez você também foi colocado agora um grande desafio na sua vida, e que você precisa, mas está relutante a aceitar. Deus é suficiente para você. Deus é suficiente para você. Senhor, como que eu vou fazer? Como nós vamos fazer? Vai ficar difícil para a nossa família, vai ficar complicado. Vai ficar complicado para mim. Não vai, porque se Deus chama, Deus capacita. Se Deus envia, Deus sustenta, Deus protege e Deus guarda. Nessa tarefa, como o profeta Jonas, ele então, diante de todas as suas falhas, todas as suas imperfeições, Deus teve a vitória no fracasso dele. Tomou o navio para a direção errada, mas Deus levou aonde ele queria, porque era Jonas que Deus queria usar. Foi Jonas que Deus usou. Deus deu uma lição não só para Jonas, Deus deu uma lição para Israel, e Deus também deu uma lição para mim e para você, na vida de Jonas, através daquilo que aconteceu com Jonas. Lembre-se que a profecia de Jonas, Jesus faz menção da profecia de Jonas, em questão dessa mensagem profética de Jonas. Eu queria que você ficasse de pé comigo. Que Deus suceda no seu sucesso em obedecer. Você já sabia que tem coisas nessa vida que nós não precisamos aprender? E uma dessas coisas chama-se desobediência. Você fala para o seu filho, né? Lá em casa, assim, você tem que aprender a obedecer, minha filha. Você tem que aprender a obedecer aquilo que o papai e a mamãe disse. Você tem que aprender a obedecer. Nós temos que aprender a obedecer. Mas para desobedecer não precisa ninguém ensinar, que já sabe. É nossa condição natural de ser humano fugir de Deus. É condição natural do ser humano fugir de Deus. Quando Deus veio falar com Adão, procurou Adão, Senhor, eu fugi, eu tive medo de fugir. É agora a condição natural humana de fugir de Deus, de desobedecer a Deus. Ninguém precisa ensinar, que nós já sabemos, já nascemos sabendo. O filhado ali já sabe, já está lá dentro dele. Esse tomzinho aí, infelizmente, está lá. Ele vai saber mais cedo ou mais tarde desobedecer, começa a desobedecer na mãe e o pai. É natural do ser humano. Mas hoje, Deus te chama à obediência. Ele te chama a aprender a obedecer. E uma tarefa para você: pergunta para Ele: Senhor, o que eu preciso fazer essa semana para dar os primeiros passos em aprender a te obedecer naquilo que eu ouvi hoje, em ouvir a tua voz e não correr para o lado contrário, mas sim correr em direção ao Senhor, em
em direção ao teu propósito, em direção ao teu chamado. O que eu posso fazer, Senhor? Você precisa de ajuda? Procure. Nós estamos aqui para te ajudar nessa caminhada de fé. Senhor, na nossa nata tendência a desobedecer, pedimos a tua misericórdia, pedimos o teu favor, mas também, Senhor, na tua nata propensão de ser misericordioso, gracioso para conosco, nós clamamos por isso e pedimos: vem Espírito Santo, fala ao nosso coração e ajuda-nos a obedecer. Dá-nos um coração puro, dá-nos um coração rendido completamente ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ensina-nos, Senhor. Por favor, em nome de Cristo Jesus. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.